Aí, fofuras, bora continuar com fisiologia humana. Estamos falando a respeito do sistema cardiovascular. Já disse para vocês que o sistema cardiovascular é formado pelo sistema linfático e pelo sanguíneo, beleza? No sanguíneo nós estamos falando agora, nós já falamos na aula anterior sobre a introdução do sistema cardiovascular, falamos do sangue. Agora vamos falar da estrutura dos vasos sanguíneos e da estrutura do coração. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos as artérias, tudo bem? O termo artéria vem de ar, que significa do grego, beleza? Mas significa ar mesmo. E téria vem de therion, que significa lugar. Ou seja, lugar onde tem ar. Por quê? Os primeiros anatomistas, quando eles abriam os corpos, eles percebiam que as artérias estavam cheias de ar. Eles achavam que, então, nas artérias circulavam ar. Só que, na verdade, o que acontece é que a pessoa, quando morre, o sangue ele fica praticamente nas veias. Praticamente nas veias, tá? Na artéria mesmo, você pega a aorta descendente, que assim, ó, você pega na aorta, ela tá só com ar ali. Então é por isso que chamaram de artéria. As artérias são vasos, por definição, que saem do coração, apresentam uma parede espessa e elástica. E elas carregam o sangue rico em CO2. Beleza? Transportam o sangue rico em O2, o sangue rico em oxigênio. Então, as artérias transportam o sangue rico em oxigênio. Quando nós comparamos com o que nós vimos lá na aula anterior, que as artérias são vasos que saem do coração e as veias chegam no coração. Tudo bem? Então, as artérias, cada vez mais, por exemplo, aqui eu tenho uma artéria, ó, aqui eu tenho uma artéria, por exemplo. Essa artéria, ela vai se ramificando e vai se tornando cada vez mais fininha. Então, essa artéria, ela vai se dividindo em artérias de menores calibres, e inclusive aí você tem as artérias e as arteríolas. As arteríolas são aquelas mais fininhas. Olha só, repare, aqui eu tenho uma grande artéria e aqui eu tenho uma arteríola. Tudo bem? Em relação à estrutura, tá? Ela apresenta 3 camadas. Nós temos aqui o endotélio, que é a camada mais interna, que é de tecido epitelial. Aí nós temos uma camada média, que é de musculatura lisa e também tecido conjuntivo com fibras elásticas. E aqui eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito fibroso, que forma esta camada mais externa. Então, nós temos a túnica íntima, que é formada por endotélio. A túnica média, que é formada por músculo e tecido conjuntivo elástico. E aqui nós temos a túnica adventícia, que é a mais externa, que é formada por tecido conjuntivo propriamente dito fibroso. Perfeito? Tranquilo? Então tá. Então essas são as artérias. Joia? Aí, pessoal, nós temos as veias. As veias são os vasos que chegam ao coração, beleza? São vasos que chegam ao coração, têm um diâmetro menor que o das artérias e transportam o sangue rico em oxigênio. Bom, por que ela tem um diâmetro menor? Vem comigo, olha só. Primeiro, ela corresponde às 3 camadas, só que são menos espessas. Então, você tem a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Tem as 3 túnicas, do mesmo jeito. Perfeito? Mas as artérias, ó, presta atenção, as artérias, elas são mais elásticas e são mais firmes. Mas por que isso? Porque quando elas, ó, lembra que eu falei que ela sai do coração? Quando o coração bombeia o sangue, a artéria faz isso aqui, ó. Ela é elástica. Aí ela volta. Inclusive, daí, na hora que o sangue vai bombear, na hora que ele bombeia, o sangue sai pela artéria. Então, ele fez isso aqui, ó. Imagina que minha mão aqui é o átrio, o ventrículo. Ele faz isso aqui, ó. Tum, contraiu, o sangue saiu. Você concorda que agora o coração vai ter que fazer isso aqui, ó, para poder encher de sangue? E aí você concorda que, por exemplo, esse sangue, ele ia estar como se fosse ficando parado ali?
Concorda comigo? Mas isso não acontece, porque era como se fosse assim, ó, o coração fazia assim, tum, andava um pouquinho, tum, andava mais um pouquinho, tum, andava mais um pouquinho, entendeu? Mas não é assim, o coração faz isso aqui, ó, tum, o sangue continua, tum, tum, o sangue mantém o fluxo. Mas quem que mantém esse fluxo? É a parede da artéria. Beleza? É a parede da artéria, porque ela é elástica, ela faz isso aqui, ó. Então ela contraiu, recebeu o sangue, aí, ó, tum, ela faz isso aqui. Aí, enquanto o coração está enchendo, ela vai voltando. E aí o sangue permanece contínuo. Então, quem mantém o fluxo contínuo ali é a elasticidade das artérias, que é uma propriedade de retenção de pressão. Tudo bem? Então, as veias, que é essa que nós estamos vendo, ela tem as características menores porque a pressão dela é muito baixa, a pressão nas veias. Você vai ver lá na pressão arterial que é baixa. Então, ela não vai precisar ficar retendo essa elasticidade. Tudo bem? Agora, o que tem de diferente nas veias? As veias apresentam válvulas. As veias apresentam válvulas. Essas válvulas aqui, ó. Essa válvula, porque o sangue, por exemplo, está vindo das pernas e vai lá para o coração, tá? Essa válvula, ela evita o refluxo do sangue. Por exemplo, quer ver? Olha só aqui. Aqui eu tenho a veia, tá? Então, por exemplo, o sangue veio pela artéria. Veio até aqui os pés, tudo bem? Veio pelas artérias. Agora, ele vai voltar, e sempre a artéria a gente representa com vermelho, e as veias a gente representa com azul. Aí ela vai voltar agora, perfeito? Só que aqui é o seguinte, meus amores. Quando ela volta, você não tem um coração no pé para bombear esse sangue. Então, o sangue ele vai voltando para cá. Ó, pode ver que aqui a perna está relaxada. Tudo bem? Então, esse sangue, ele vem aqui. Perfeito? Você consegue enxergar essa válvula? Aqui? Essa válvula, ela está fechada e não deixa o sangue voltar para baixo. Agora, quando você, às vezes, quando você está andando, caminhando, né? Você contrai a panturrilha. A contração do músculo da panturrilha, então, a contração do músculo esquelético, faz com que o sangue vá para cima e abre a válvula. Acontecendo isso aqui, ó. Então, ó, a válvula, quando contraído, a válvula abre e o sangue sobe. Beleza? Quando está relaxado, ela está fechada e aí o sangue não consegue voltar para cá. Tudo bem? Inclusive, se você fica muito sentado ou muito em pé, o pé costuma acumular líquidos. E aí, por exemplo, eu sou professor, fico muito tempo em pé. Às vezes, eu dou uma disfarçadinha, ou na escada da escola, quando estou indo de uma escada de uma sala para outra, ou dou uma disfarçada ali perto do tablado, vou ali no tablado, estou falando aqui, ó, e começo a fazer aquele exercício de panturrilha. Por quê? O pé começa a doer muito. Aí você começa a fazer esse exercício de panturrilha para bombear esse sangue de volta para a circulação, para não ficar acumulando nas pernas. Por quê? Quem fica muito tempo sentado ou quem fica muito tempo em pé, devido a essa propriedade aqui, porque a gente não tem um coração no pé, perfeito? Então pode acontecer da gente ter varizes. E o que seriam essas varizes? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma veia normal, olha só, aqui eu tenho uma veia normal, tá? O sangue, quando está relaxado aqui, a musculatura, o sangue vem, mas fica parado entre as válvulas. Na hora que você contrai, ele sobe e não volta. Agora, se ficar acumulando muito sangue aqui, olha só, se começar a acumular muito sangue nessa válvula, essa válvula não aguenta. E então ela dilata. E aí começa a ter o fluxo, o refluxo do sangue, ó, tá vendo, ó? Ó o refluxo do sangue aqui, ó. Tá vendo? Ó o refluxo. Então, isso aqui é uma veia com varizes, é uma veia varicosa. Beleza? Tudo bem? São as varizes. Sussa? Então, tá bom. Os capilares são os vasos sanguíneos mais fininhos. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, aqui vem o sangue da artéria, aí passa pela arteríola e chega no capilar.
Do capilar vai para a vênula, que são as veias fininhas que se unem até chegar na veia. Então, a artéria ramifica e as vênulas se unem para formar as veias. Perfeito? Então, isto daqui são os capilares. Os capilares são tão fininhos, observa nesta imagem, os capilares são tão fininhos que normalmente em um capilar passa uma única hemácia por vez. Olha só. Tá vendo? Aqui, olha só aqui, ó, só passa uma hemácia por vez. Joia? São tão fininhos. Tudo bem? Então, esse cara aqui, se nós pegarmos aqui e dar um zoom, você vai ver que o capilar, ele apresenta apenas o endotélio. Apenas o endotélio ele apresenta. Tudo bem? E uma lâmina basal, né? Que nada mais é do que, na verdade, a lâmina basal, quando a gente vai estudar histologia, ela é composta por proteínas e glicoproteínas que unem o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Beleza? Mas aqui no caso ela tem a lâmina basal para dar apoio a essas células só, tudo bem? E tem o endotélio. Por quê? É aqui que vai acontecer a troca de substâncias. É aqui que ocorrem as trocas. Tudo bem? E esse líquido que sai aqui, então, olha só, o líquido que sai aqui, por exemplo, o sangue ele deixa aqui nutrientes, ele deixa oxigênio, tá? Isso aqui vai para o líquido que banha os tecidos. O líquido que banha os tecidos é chamado de líquido tissular. Beleza? E aí, nesse líquido, ele deixa o oxigênio, deixa os nutrientes e pega o gás carbônico, pega excretas, que vai ser levado pelas veias. Tudo bem? Vai ser levado pelas veias. Joinha? Tranquilão? Então, tá bom. Agora, nos capilares, porque é o seguinte, o sangue, quando vem da artéria, ele vem com pressão. Porque lembra que eu falei para vocês? Que quando sai do coração, sai com pressão. Nas veias, a pressão é quase zero, como vocês vão ver lá na pressão sanguínea, tá? Mas aqui é o seguinte, nos capilares, você tem uma... Deixa eu apagar aqui, que não era essa cor que eu queria. Ó, nos capilares, você tem os esfíncteres pré-capilares. Esses esfíncteres, eles são formados por musculatura lisa, que estão enroladinhos na arteríola. Olha só. Olha só. Então, esse esfíncter, ele vai controlar a passagem de sangue para os capilares. Presta atenção. Olha, aqui eu tenho os capilares e repara que aqui no meio eu tenho um canal que é chamado de canal vascular direto. Esse canal vascular direto, ele liga a arteríola diretamente com a vênula. Tudo bem? Diretamente com a vênula. Ele liga ali. Então, o que acontece? Olha só, presta atenção aqui. O que acontece? Quando o sangue chega e os esfíncteres estão relaxados, aqui, deixa eu pegar outra cor. Ó, quando o sangue chega e o esfíncter está relaxado, ele vai então para os capilares, ocorre as trocas, beleza? E aí daqui vai para as vênulas, joia? Agora, se aqui estiver com um suprimento bom de sangue entre os tecidos, tá? Para evitar um acúmulo ali, o que acontece? Ocorre uma contração desses músculos e então o sangue passa pelo canal vascular direto. E não vai, pode ver que aqui ficou sem cor, ó. Então, ele vai controlar a quantidade de sangue que vai para os tecidos. Ele que vai controlar isso. Tudo bem? Joia? Filé? Agora aqui, ó, só comparando as espessuras, ó. Aqui eu tenho a artéria, beleza? Que é a mais espessa. Olha a veia. Tudo bem? E aqui, se você quiser comparar a quantidade de endotélio, tecido elástico, de músculo liso, tudo bem? Então, aqui, se você pegar, por exemplo, no capilar, ele só tem o endotélio, ó. Beleza? Na arteríola você vai ter endotélio e tem músculo liso, mas você não tem tecido fibroso aqui. Tudo bem? Joia? Tranquilão? Então, tá bom. Então, essa é uma comparaçãozinha, se você quiser dar uma olhadinha aí, é uma coisa legal de ver. Tudo bem? Coração.
Meus amores, aqui acontece o seguinte. Primeira coisa, onde está o coração? A pessoa fala assim, ai, coloque a mão no seu coração. O cara vem e coloca a mão aqui. Mano, não é aqui. Aqui não tem coração. O cara vai cantar o hino, coloca a mão assim, eu tô com a mão no meu coração, a mão no coração. Ô, cabeçudo, você tá com a mão na clavícula, você tá com a... Coloque a mão no seu coração, aí você tá aqui, ó. Você tá com a mão na clavícula, criatura do além. O coração é aqui, ó. No meio do peito. No meio. Tá vendo esse ossinho aqui, ó? Esse osso do centro do peito chama-se externo. Olha aqui. Ó, chama-se externo. O coração, ele é um órgão muscular que tem mais ou menos o tamanho do seu punho. Tudo bem? Então, na hora que você coloca assim, é o tamanho do seu coração. Se você colocar aqui, ó, pega aqui, que aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, que veio aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Aqui tem o ossinho, a base, tem o processo tifoide aqui, ó. Processo tifoide, que é a parte de baixo do ossinho do externo. Então, aqui vai estar o diafragma, né, que separa o tórax do abdômen. E aí você tem aqui, ó, beleza? Quando você pega o coração, se você voltar a base, o ápice dele para a esquerda, aí você tem a posição certinha do seu coração, aqui no meio. Beleza? Ele está entre os pulmões. Olha só. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Perfeito? Pulmão direito, pulmão esquerdo. Aqui é o diafragma. Ápice do coração, às vezes a pessoa acha que é onde estão os vasos. Não. O local de onde saem os vasos é a base do coração. O ápice é a pontinha. E daqui, olha só, o coração, aqui dá para você ter uma visão panorâmica da circulação, né? Aqui você tem o coração, do coração aqui tem o pulmão, aqui tem a aorta, que é a nossa maior artéria, que distribui o sangue pelo corpo e vai se dividindo em veias. Tudo bem? Bom, estruturalmente, como eu acabei de falar para vocês, ele é um órgão muscular, ele é envolto pelo pericárdio, que é de tecido conjuntivo. Ele é como se fosse um saco cheio de líquido, beleza? Então, ele é um saco que contém um líquido ali para evitar o atrito. Então, tem uma parte que está ligada ao coração e a outra que está ligada à cavidade do coração ali, beleza? Aí aqui você tem o átrio direito, ele tem 4 cavidades, átrio direito. Aí aqui você tem o átrio esquerdo, a aurícula dele está aqui, né? Do átrio esquerdo. Aí você tem ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tudo bem? O sangue chega pela veia cava superior e aqui é a aorta. E aqui é a artéria pulmonar, que o sangue sai e vai para os pulmões. Tudo bem? Bom, então nós temos o pericárdio, que é tecido conjuntivo, e agora nós sabemos, quando a gente pega a estrutura muscular dele, tá? Nós sabemos que ele tem um tecido muscular exclusivo, que é o músculo estriado cardíaco. Esse músculo do coração, inclusive, é interessante a gente colocar que ele tem um arranjo espiral da musculatura, tá? Inclusive, o músculo do coração é chamado de miocárdio. Músculo cardio coração. Tudo bem? Ele tem essa espiral porque, conforme ele faz assim, ele consegue bombear o coração, consegue empurrar o sangue para na hora que ele faz isso aqui, ó, ele empurra o sangue do ventrículo para os vasos sanguíneos. Perfeito? Se a gente pega essa parte e dá um zoom nela, você vai ver que o coração, ele tem uma característica, ele é um músculo estriado esquelético, estriado cardíaco. Então aqui você tem as estriações, que é formado pelas fibrilas, não é? Você tem as estrias aqui, ó, actina, miosina, joia. Só que ele se caracteriza por apresentar esse disco intercalar. Nesse disco intercalar, ele tem 2 coisas muito importantes. Os desmossomos, que são estruturas que unem umas células às outras. Nesse desmossomo, ele permite que a força de uma célula passe para a outra, da contração. E ele tem também as junções comunicantes, que é a junção do tipo gap, aqui nesse disco intercalar. Então, o que é essa junção do tipo gap? É uma junção comunicante
que permite a passagem do sinal elétrico para a contração. Porque aqui você vai ter sinapse elétrica. Perfeito? Então, o músculo cardíaco, tá? O coração é um órgão muscular que tem os discos intercalares e o músculo é estriado cardíaco, que é típico do coração. Tudo bem? Perfeito? Então, tá bom. Em relação à estrutura, agora o coração em corte, nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Repare que o lado esquerdo ele é mais musculoso. Olha só, o miocárdio está aqui. Então, o revestimento externo, pericárdio, o músculo miocárdio, e essa partezinha aqui que não está indicada no desenho, tá vendo essa partezinha aqui, ó? O revestimento interno é o endocárdio, tudo bem? É o endocárdio, joia? Então, tá bom. Aí aqui nós temos então que o músculo do lado esquerdo é muito mais forte, porque ele vai bombear sangue para o corpo todo. E o do lado direito, ele vai bombear o sangue que sai do coração e vai para os pulmões, para poder ocorrer a oxigenação. Tudo bem? Oxigenação. Então, se você reparar, entre cada uma das cavidades, ó, o átrio vai bombear o sangue. Deixa eu limpar isso aqui. O átrio, ele vai bombear o sangue para o ventrículo e do ventrículo vai para os pulmões. Aí no ventrículo esquerdo chega o sangue dos pulmões, passa para o ventrículo esquerdo e vai ser bombeado do ventrículo para as artérias. Então, átrios bombeia o sangue para o ventrículo. Os ventrículos para os vasos, ou para a aorta ou para o tronco pulmonar. Tudo bem? Agora, essas câmaras, os átrios e os ventrículos aqui, não é? E os ventrículos e as artérias, elas apresentam válvulas. Beleza? Apresentam válvulas. Joia? E essas válvulas aqui, elas têm dois tipos de válvulas. Tá? Apertei o botão antes, veio o papa aqui, mas tudo bem. Ó, aqui é o seguinte. Então, nós temos as válvulas atrioventriculares. Ó, nós temos as válvulas atrioventriculares, que são de dois tipos. A direita, que é chamada de tricúspide. Por que tricúspide? A válvula atrioventricular é entre os átrios e os ventrículos, como o próprio nome sugere. Por quê? Porque ela tem 3 pontas aqui, ó. Beleza? Ela tem 3 pontinhas quando ela se abre. Tudo bem? Fica 3 pontinhas. Joia? E a válvula da esquerda, ela é chamada de bicúspide ou mitral. Mitral por quê? Quando ela abre, ela parece o chapéu do Papa. O chapéu do Papa chama-se mitra. Beleza? Então, mitra. Tá bom? Então, ó, o Papa usa o chapéu, e esse chapéu aqui é chamado mitra. E como essa válvula esquerda, atrioventricular esquerda, quando ela está aberta, ela parece o do Papa, o chapéu do Papa, né? Olha só, deixa eu ver se aqui, vou pegar uma outra caneta aqui. Ó, opa, ó, tá vendo aqui, ó, como ela está aberta aqui, ela faz uma referência a essa estrutura aqui. Tá bom? Aí nós temos as válvulas semilunares, que são as válvulas que estão entre os ventrículos e os vasos. Então, nós temos a válvula semilunar pulmonar, que vai estar no tronco pulmonar, aqui, ó. E a válvula semilunar aórtica, que vai estar do ventrículo esquerdo para a aorta. Perfeito? Então, essa é a estrutura aqui do coração. Pertinho? Assim, então, nós vimos a estrutura dos vasos e a estrutura do coração. Na próxima aula, então, veremos a fisiologia da circulação sanguínea. Perfeito? Um grande abraço e até mais.